Você sabia que algumas das maiores montadoras de automóveis do mundo foram protagonistas de escândalos tão graves que abalaram toda a indústria? E mais, será que o carro que você dirige hoje já foi alvo de um recall que ninguém te contou? Desde o primeiro automóvel, a indústria automobilística sempre esteve na linha de frente da inovação, mas também dos erros. Defeitos em carros, manipulação de dados e decisões corporativas duvidosas criaram crises que marcaram a história e destruíram a confiança de muitos consumidores. Hoje, vamos analisar 5 dos maiores escândalos da indústria automotiva, que vão desde falhas fatais até fraudes tecnológicas gigantescas. Imagine confiar plenamente no veículo que você dirige todos os dias. Agora pense em uma falha mecânica inesperada que faz o motor desligar em plena rodovia, deixando você sem controle algum, sem freios e sem airbags. Parece um pesadelo impossível, certo? Esse foi o cenário enfrentado por milhares de motoristas que dirigiam modelos da General Motors. Por trás dessa tragédia estava um pequeno componente no sistema de ignição, cujo custo de correção era inferior a R$ 1 por unidade. A negligência em consertar essa falha teve consequências devastadoras, expondo uma das maiores montadoras do mundo a uma crise histórica. O problema começou em 2003, quando engenheiros da General Motors identificaram uma falha no interruptor de ignição em modelos populares, como o Chevrolet Cobalt e o Saturn Ion. A falha fazia com que o interruptor desativasse o motor de maneira inesperada, até mesmo com um leve toque, ou quando um chaveiro com peso acima do normal estava pendurado na chave. Essa desativação repentina interrompia a energia de sistemas cruciais, como os airbags, a direção hidráulica e os freios, deixando os motoristas completamente vulneráveis em situações de emergência. Apesar dos engenheiros terem alertado a empresa sobre o risco, a diretoria optou por não corrigir o defeito. Documentos internos mostraram que o custo estimado para resolver o problema em todos os veículos afetados era de menos de R$ 2 por unidade. Em vez de assumir o reparo, a empresa considerou que os custos com possíveis ações judiciais seriam menores. A tragédia mais emblemática foi a de Brooke Melton, uma jovem enfermeira de 29 anos. Em 2010, Brooke morreu em um acidente causado pelo desligamento súbito de seu Chevrolet Cobalt. Um dia antes do acidente, ela havia relatado que o carro estava parando de funcionar de forma inexplicável. Após sua morte, os pais contrataram especialistas para investigar o caso. O estudo revelou que o motor havia sido desligado segundos antes do impacto, confirmando a falha no sistema de ignição. A revelação deu início a um processo judicial que expôs a negligência da General Motors ao mundo. O resultado? Mais de 2 milhões de veículos convocados para recall, multas superiores a R$ 35 milhões e uma crise de confiança sem precedentes. Embora a General Motors tenha realizado o recall e implementado mudanças internas, o custo humano e a mancha em sua reputação foram irreparáveis. O caso levantou uma questão preocupante. Como uma empresa desse porte pode ignorar uma falha tão grave por anos? Imagine comprar um carro de uma das marcas mais confiáveis do mundo, uma fabricante conhecida por sua excelência e segurança. Agora, pense em descobrir que esse mesmo veículo pode acelerar descontroladamente, colocando a sua vida e a de sua família em risco. Foi exatamente isso que aconteceu com milhares de consumidores da Toyota, uma marca até então inquestionável. O que começou com um acidente trágico nos Estados Unidos desencadeou uma série de revelações que abalaram a confiança dos consumidores e marcaram a história da montadora japonesa. Tudo começou em 2009, quando Mark Saylor, um policial rodoviário da Califórnia, dirigia um Lexus ES 350 alugado, um modelo de luxo da Toyota. Durante o trajeto, o acelerador do veículo ficou preso, fazendo o carro alcançar velocidades superiores a 190 km por hora. Apesar das tentativas de controle, o veículo colidiu em uma ribanceira e explodiu, matando Mark e toda a sua família. O incidente chocou os Estados Unidos e levantou uma questão alarmante.
o que poderia ter causado uma falha tão grave. As investigações iniciais apontaram que um tapete inadequado poderia ter prendido o pedal do acelerador. No entanto, outros relatos semelhantes começaram a surgir, gerando desconfiança generalizada. A Toyota rapidamente anunciou um recall de milhões de veículos para corrigir o problema, mas a situação já havia ganhado proporções globais. Entre 2009 e 2010, mais de 8 milhões de veículos foram convocados para reparos, incluindo alterações nos pedais e nos tapetes dos carros. O caso ganhou ainda mais destaque quando surgiram suspeitas de que a falha poderia estar ligada a problemas eletrônicos nos sistemas de aceleração. Relatórios da Agência de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos, NHTSA na sigla em inglês, e até mesmo análises da NASA foram conduzidos para determinar se os sistemas eletrônicos eram seguros. No entanto, as investigações concluíram que a maioria dos casos se tratava de erro humano ou do uso de tapetes inadequados. Apesar disso, o dano à reputação da Toyota já havia sido feito. Combinada com uma crise global que afetava o mercado automotivo, a empresa enfrentou prejuízos bilionários, queda na confiança dos consumidores e uma pressão imensa para melhorar seus processos de segurança. Mesmo que a Toyota tenha superado o escândalo, ele trouxe à tona uma questão crucial. Até que ponto podemos confiar nas máquinas que dirigimos diariamente? Mais do que isso, mostrou como uma falha, mesmo pequena, pode ganhar proporções catastróficas em um mercado tão competitivo. Vamos revelar como a Volkswagen, com sua tecnologia avançada, enganou consumidores e reguladores em um esquema que abalou a indústria e o meio ambiente globalmente. Afinal, qual é o preço da sustentabilidade quando ela é apenas uma fachada? Sustentabilidade, economia de combustível, tecnologia limpa, palavras que encantam consumidores e refletem as promessas de um futuro mais responsável. Mas e se tudo isso fosse apenas uma fachada para esconder um esquema de fraude global? Em 2015, a Volkswagen, uma das maiores fabricantes de automóveis do planeta, viu seu império abalado quando o Dieselgate veio à tona. O que parecia ser a revolução dos carros, a diesel revelou-se um golpe que impactou a confiança do consumidor, a regulamentação ambiental e até a saúde pública. O Dieselgate começou a ganhar forma em 2013, quando o Conselho Internacional de Transporte Limpo, uma organização independente, decidiu investigar veículos a diesel que prometiam baixas emissões de poluentes. 2 modelos da Volkswagen e um da BMW foram colocados à prova em testes de laboratório e em condições reais de estrada. O resultado foi surpreendente. Enquanto os carros da BMW apresentaram níveis consistentes de emissões, os veículos da Volkswagen mostraram uma discrepância gigantesca. No laboratório, os índices eram baixos, mas em uso real, os motores emitiam até 40 vezes mais óxido de nitrogênio do que o permitido. A fraude foi desvendada quando se descobriu que a Volkswagen havia instalado um software nos veículos para enganar os testes de emissões. Esse programa era capaz de detectar quando o carro estava sendo avaliado em laboratório, ajustando os controles para reduzir temporariamente os poluentes emitidos. No uso cotidiano, porém, o software desligava esses controles, permitindo que os motores operassem com maior potência, mas também com emissões extremamente altas. O esquema afetou mais de 11 milhões de veículos em todo o mundo, incluindo modelos da Porsche e Audi, marcas pertencentes ao grupo Volkswagen. O impacto ambiental foi devastador. Estima-se que a poluição extra gerada pelos veículos fraudados tenha contribuído para mais de 1.000 mortes prematuras, além de danos incalculáveis ao meio ambiente. As consequências para a Volkswagen foram severas. A empresa foi obrigada a pagar mais de 30 bilhões de euros em multas e indenizações, além de realizar um recall massivo. Executivos de alto escalão, incluindo o então CEO Martin Winterkorn, renunciaram ou foram presos por envolvimento no esquema. A marca, que sempre foi sinônimo de qualidade e inovação, agora enfrentava o desafio de reconstruir sua reputação. O Dieselgate não foi apenas um escândalo corporativo, mas um alerta sobre como práticas fraudulentas podem colocar em risco a confiança do consumidor e o futuro do planeta. Mais do que um caso isolado, ele revelou uma questão perturbadora.
quantas outras empresas poderiam estar mascarando suas operações? E acima de tudo, será que a busca por lucros justifica tamanha destruição ambiental? Airbags. Eles são projetados para nos proteger em situações de alto risco, absorvendo o impacto e reduzindo a gravidade dos ferimentos. Mas e se, em vez de proteger, eles se transformassem em armas letais, causando ferimentos graves e até mortes? Essa foi a realidade enfrentada por milhões de motoristas em todo o mundo, vítimas de airbags defeituosos fabricados pela Takata. Este é o maior recall da história automotiva, mas também uma das crises mais sombrias, marcada pela negligência e pela demora em agir, mesmo quando vidas estavam em jogo. O escândalo começou a emergir em 2008, quando os primeiros relatos de acidentes envolvendo airbags defeituosos surgiram nos Estados Unidos. O problema estava no insuflador, o dispositivo que infla o airbag em caso de colisão. Nos modelos afetados, esse componente usava nitrato de amônio como propulsor, uma substância instável que, ao longo do tempo, podia degradar-se devido a fatores como umidade e altas temperaturas. O resultado? O airbag explodia de forma descontrolada, lançando estilhaços metálicos contra os ocupantes do veículo. O impacto foi devastador. Relatórios mostraram que os airbags da Takata estavam ligados a mais de 30 mortes e centenas de ferimentos graves em todo o mundo. Entre as vítimas, muitas foram atingidas no rosto e no pescoço por fragmentos metálicos, transformando colisões que poderiam ser leves em tragédias fatais. O escândalo se agravou quando investigações revelaram que a Takata sabia do problema desde o início dos anos 2000. Documentos internos mostraram que a empresa testou os insufladores e encontrou falhas, mas optou por continuar a produção para evitar os custos de substituição. Mesmo após os primeiros relatos de acidentes, a empresa demorou anos para admitir a gravidade da situação e iniciar os recalls necessários. O impacto financeiro e reputacional foi massivo. Mais de 100 milhões de veículos de marcas como Honda, Toyota, BMW e Ford foram afetados, resultando em um recall global que ainda está em andamento. A Takata declarou falência em 2017, mas o dano causado aos consumidores e à indústria automotiva já estava feito. Esse escândalo deixou uma marca permanente na confiança dos consumidores, mostrando como decisões corporativas podem ter consequências devastadoras. Ele também levantou uma pergunta perturbadora: como podemos confiar em tecnologias que deveriam ser nossa última linha de defesa? A década de 70 foi marcada por grandes avanços na indústria automotiva, mas também por um dos casos mais emblemáticos de negligência corporativa. O Ford Pinto, um carro compacto lançado para competir no mercado americano, acabou se tornando um símbolo de como decisões baseadas exclusivamente em economia podem ter consequências devastadoras. Por trás do design aparentemente inofensivo do veículo, escondia-se um grave problema no tanque de combustível, que transformava colisões traseiras em tragédias fatais. O Ford Pinto foi projetado para ser um carro econômico e acessível, com o objetivo de competir com os modelos compactos importados que estavam ganhando espaço nos Estados Unidos, como os veículos da Volkswagen e da Toyota. Para cumprir prazos apertados, o desenvolvimento do Pinto foi acelerado, com foco em cortar custos e aumentar a lucratividade. No entanto, essa pressa revelou-se fatal. Durante os testes internos, os engenheiros da Ford identificaram um grave problema. O tanque de combustível, localizado próximo ao eixo traseiro, apresentava um alto risco de ruptura em colisões de baixa velocidade. Quando o tanque se rompia, o combustível vazava rapidamente, aumentando as chances de incêndio. A falha foi observada em diversas simulações, mas a solução proposta, reposicionar ou reforçar o tanque, foi rejeitada devido aos custos envolvidos. Documentos internos da Ford
posteriormente divulgados em processos judiciais, mostraram que a empresa realizou uma análise de custo-benefício, comparando os gastos para corrigir o defeito em todos os carros com os valores estimados de indenizações em caso de mortes e ferimentos. A conclusão foi de que seria mais barato enfrentar os processos judiciais do que realizar a modificação nos veículos. O resultado dessa decisão foi trágico. Estima-se que pelo menos 27 pessoas tenham morrido em acidentes envolvendo o Ford Pinto. Casos como o de Lily Gray e Richard Grimshaw, que sofreram queimaduras severas após o carro explodir em uma colisão, se tornaram símbolos do escândalo. O processo judicial movido pela família Grimshaw revelou a extensão da negligência da Ford, resultando em uma indenização recorde na época. O caso do Ford Pinto provocou mudanças significativas nas regulamentações de segurança automotiva nos Estados Unidos, mas também levantou questões inquietantes sobre as práticas corporativas. Até que ponto o lucro justifica colocar vidas em risco? E mais, será que outras montadoras também adotaram práticas semelhantes no passado? Esses escândalos mostram que a confiança dos consumidores pode ser facilmente quebrada, mas será que ela pode ser restaurada? Essas questões continuam ressoando na indústria automotiva até hoje. Agora, você já se perguntou ou teve dúvidas sobre qual seria o melhor óleo para o motor do seu carro? Se a resposta for sim, eu tenho a solução para os teus problemas, em um vídeo que montei completo aqui no canal, explicando para que finalidade temos cada tipo de óleo e os tipos de motores, assim como o que eles precisam. Então, clica no vídeo que está passando agora na sua tela e confira todos os detalhes. Te vejo lá!